comercial para fazer. Talvez os mais novos não estão entendendo bem, né? Mas por que, pastor André, essa brincadeirinha? É porque eu canto muito mal, eu reconheço, né? E nem faço muita questão de poder vir aqui cantar especial, não porque eu não quero adorar a Deus, mas adoro ali, quietinho, com todo mundo, né? Porque o dia que você me ver cantando, você vai falar, é melhor o senhor pregar. Melhor você fazer qualquer outra coisa, vai limpar a igreja, mas não canta não, né? Muitos anos, alguns anos, né, pastor, assim que eu converti no 21 de julho de 2003, e querendo aprender música, pastor Alexandre, me ensina a tocar violão. Ele, opa, te ensino. Aí começamos, ele foi meu professor de tocar violão, né, por isso que você pode ver que eu toco muito bem, né, aqueles que me conhecem, mas com poucas semanas, é porque eu queria tocar e cantar. Eu fiquei pensando, mas para que eu vou tocar se eu não vou cantar? Eu tenho que tocar e cantar. Aí o pastor falou, sinto muito, procura outro professor, mas se você vai tocar e cantar, não tem como eu te ensinar, né? Então você vê que o negócio é feio mesmo, né? Mas irmãos, é bom estar em casa. É bom estar com os irmãos, poder revê-los, né? Embora a casa está diferente, mudou de lugar, né? E quero até parabenizar os irmãos por essa igreja. Rapaz, o templo está muito bonito. Fiquei muito feliz na hora que entrei e vi já terminado, né, pastor? Terminada a área interna aqui, acredito que talvez um detalhe ou outro, imagino que vai ser algo ali no fundo, não sei, né? Mas os irmãos estão de parabéns, né? Fiquei muito contente, feliz, abençoado de poder ver como a igreja está, né? E fico feliz de poder estar com os irmãos. Saímos nessa manhã lá de Goiás. Na verdade, deixa eu até me explicar um pouquinho. O desejo era chegar, ter mais tempo com os irmãos, na verdade. Era ter vindo antes, ter participado das conferências. Não sei se foi passado para a igreja, mas o pastor tinha me convidado para ser o preletor das conferências de missões. Eu falei, pastor, eu não estou podendo agendar nada agora. Foi um momento que a Marlete estava com a saúde um pouquinho, né, abalada. Eu falei, fica difícil, né? Se quiser a gente pode agendar, mas tem a possibilidade de não ir, né? E dei liberdade para ele, convida alguém que está mais certo, tal. E ele fez isso, né? E vocês tiveram conferência, imagino que foi uma grande bênção, né? E aí agora você está pensando, poxa, eu não veio nas nossas conferências, veio uma semana depois, né? Não é, porque 2 semanas atrás apenas o pastor, né, de Orlândia ligou, rapaz, você não quer vir fazer conferência para nós? É agora, daqui 2 semanas. Falei, bom, minha esposa está bem, agora eu vou, né? Só faltava um motivo para vir para Serrânia. Mas nós já quisemos ver um pouquinho antes, por isso mesmo, aproveitar e rever os familiares, né? E também aproveitar pelo menos uma quinta-feira estar aqui com os irmãos, ver a igreja, rever os irmãos, porque amanhã a gente já vai para Orlândia, volta na segunda e na terça já precisamos retornar. Embora eu estou de férias, mas eu fiz um compromisso com a escola alguns dias numa aula específica que a gente está tendo lá, né, da CL, Aquisição de Cultura e Língua. Coloquei à disposição de ajudar um pouco nessa matéria. E a Marlete também já tem médico na quinta-feira, então vamos precisar retornar rápido. Em dezembro a gente pensa em vir, né? Ver se a gente se dá certo, vamos ver com essa questão de consultas, tudo, a possibilidade de passar o final de ano aqui com os irmãos, e vamos ver se dá certo, de repente a gente se vê, tá alguns cultos juntos. O Maldeiro que o pastor Kleber descobriu, já ligou, marcou a conferência em Serra Azul, né? Mas a gente pode se ver em Serra Azul de repente, né? Não, mas eu acho que vai dar para a gente ter mais tempo aqui, e pelo menos... Senão no culto de Natal, é no domingo, né, Natal, esse ano? Eu acho que é no domingo, se me convidar para pregar no culto de Natal, eu prego também, né? Já tem até o tema da mensagem, falta só o texto. Brincadeira à parte, irmão. Mas é bom estar com os amados, é muito precioso para mim mesmo poder estar com vocês, e graças ao nosso bom Deus, né? Fiquei preocupado essa semana com essa questão de paralisação das estradas, mas o pastor Alexandre me orientou, o Bebeto mandando mensagem também, graças a Deus foi muito tranquila a viagem, viemos muito bem e Deus nos permitiu estar aqui com vocês nessa noite. E quero compartilhar a palavra de Deus com os amados, peço que vocês abram suas Bíblias comigo lá em Efésios capítulo 2, Efésios 2. Nós vamos ler do versículo 1 a 10. Eu fiquei pensando, quando
pastor falou da possibilidade de estar compartilhando essa noite, é o que eu prego para a igreja, né? Porque está na igreja nova, não sei se precisa ser uma mensagem evangelística, como é que vai ser, e depois até perguntei para ele mesmo, eu me preparei para estar pregando conferência de missões em Orlândia, né? Na Igreja Batista Bíblica lá, mas falei, não, deixa eu pensar algo aqui. Aí tinha uma mensagem que eu já tinha preparado um tempo atrás, preguei na igreja lá em Indianópolis, falei, é isso que eu quero compartilhar com os irmãos, né? Amém. Então, eu gosto muito desse texto de Efésios, na verdade, o livro de Efésios. Bom, é até curioso quando a gente fala que gosta muito de um livro, né? Porque a Bíblia, ela toda é preciosa, né? Até Levíticos, tem gente que lê Levíticos e não entende quase nada, né? Tanto sacrifício e assim por diante, né? Mas toda a Bíblia, ela é perfeita, toda a palavra de Deus, ela fala conosco, ela comunica conosco, né? Mas tem aqueles livros que a gente prefere. Um dos livros que eu prefiro é Atos, por exemplo. Atos, quando eu leio o livro de Atos, parece que eu estou assistindo um filme, né? Porque ele relata aqueles acontecimentos ali, logo após a morte de Cristo e o avanço da igreja. Eu me emociono quando eu leio o livro de Atos, porque ele relata uma história muito bonita, né? Mas você vai nos evangelhos, é da mesma maneira. Quando você lê o Antigo Testamento, tem partes que é lógico que a gente entende, a gente precisa estudar um pouco mais, entender um pouco do que está falando, mas toda a palavra de Deus, ela é poderosa, como a Bíblia diz, né? E ela comunica nos nossos corações. Mas o que me chama a atenção no livro de Atos é como o apóstolo Paulo, ele escreveu colocando o coração ali, naquelas palavras, e inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, para quê? Para animar aqueles irmãos, para encorajar aquela igreja, para fortalecer a fé e a união daqueles irmãos. Então, o capítulo 2 aqui, ele começa já a falar um pouco sobre isso, né? Mas vamos ler esses versos, do Efésios capítulo 2, verso 1 a 10, e diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus é riquíssimo em misericórdia, e pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas, né? Então, como já disse, um dos propósitos, né, ou o maior propósito de Paulo escrever essa carta, era fortalecer a fé, era trazer união para a igreja, para o corpo de Cristo. Essa carta não foi uma carta escrita para refutar alguma heresia, mas era puramente ali para encorajar aquela igreja. E amados, quando a gente para ver, estudar esse Bíblia, a gente vai ver que ela é uma palavra de encorajamento para nós também. Eu acredito que naquele momento Paulo, né, não fazia ideia da repercussão de tudo aquilo que ele estava escrevendo. Eu acredito que na mente daquele homem humano como eu e você, né, escrever uma carta para um grupo de pessoas, né, chamada igreja, situado numa cidade chamada Éfeso, ele imaginava que aquela carta talvez seria para aquelas pessoas e talvez uma outra cidade vizinha, que às vezes eles trocavam as cartas ali entre si. Talvez ele não imaginava o quanto que as palavras que ele escreveu ali, como disse, inspirado pelo Espírito de Deus, que está acima de todas as coisas, né? E os planos dele são perfeitos, serviria para encorajar o meu coração também. E o seu, sem dúvida alguma. Então, amados, é um livro escrito para encorajar. O capítulo 1, por exemplo, ele fala que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. São verdades, amados, que muitas vezes nós passamos o dia nosso, às vezes a semana e mês, e nem lembramos o quanto somos abençoados por Deus. Às vezes imaginamos que a bênção de Deus somente é material.
Às vezes imaginamos que a bênção de Deus são físicas, mas a Bíblia fala que Ele nos abençoa nos lugares celestiais. Amém. Ele diz que nós somos um povo escolhido por Deus e para Deus, isso no capítulo 1, tá? Depois ele fala que nós somos filhos de Deus, nossos pecados foram perdoados, o seu plano foi revelado, somos habitação do Espírito Santo. Então ele começa a falar tantas coisas, amados, que muitas vezes nós não cuidamos, não prestamos atenção, não pensamos, não refletimos nessa verdade. E quando a gente lembra da nossa posição abençoada no Senhor, isso deve nos animar. Isso deve encorajar qualquer crente que está desanimado. Isso deve animar qualquer coração que está passando por dificuldades, às vezes está até frio no Senhor, está esquecendo de olhar para Ele, está esquecendo de olhar para si, né? E quando eu falo olhar para si, não olhar em quem você é como pessoa, mas em quem você está e a quem você pertence, que é o Senhor nosso Deus. Quando paramos para pensar que somos dele, amados, isso deve animar o nosso coração. Quando paramos para pensar que Ele tem um plano perfeito para nós, isso deve animar o nosso coração. E o livro de Efésios ele faz isso. Precisamos lembrar, amados, dessas verdades. Agora aqui no capítulo 2 ele começa a falar algo, uma mudança que aconteceu na nossa vida. Ele começa a relatar de como nós vivíamos e como vivemos agora, de onde nós estávamos e onde estamos agora. Ele começa a falar de onde saímos. Ele começa a falar, ele relata aqui, né, como era a nossa vida antes e depois de conhecer o Senhor Jesus Cristo. Então, amados, quando refletimos nessa verdade, isso nos anima. Amém. Tanto que o Salmo 40, versículo 2 e 3, ele faz um pouco sobre isso. O Salmo 40 diz assim, tirou-me de um lago horrível. Olha só, ele está falando do seu passado, de onde o Senhor o tirou. Ele diz, né, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha. Ele firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Então, amados, avaliar, analisar, olhar a nossa vida, da onde o Senhor nos tirou e aonde Ele nos colocou, isso deve animar o nosso coração. Paulo tinha essa intenção, trazer ânimo, refrigério, encorajamento, e ele inicia esse capítulo relatando exatamente isso. Como vivíamos antes de conhecer a Cristo. O verso 1 diz, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Sabe o que é interessante? A gente cria o hábito de leitura, né? A gente lê a Bíblia. E temos que ler, a gente tem que ler a Bíblia. É para ser algo natural. Só que às vezes a nossa leitura é tão natural que a gente não reflete naquilo que a gente está lendo. Às vezes a gente já... eu acho que não tem como somar quantas vezes eu já li esse versículo. Eu já ouvi esse versículo, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. E muitas vezes a gente passa por esse texto, passa por esse versículo e simplesmente lê. Tá bom, a Bíblia diz que Ele nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. Mas esquecemos de refletir sobre essa verdade. Ele está falando algo tão precioso aqui. Ele está falando de vida. Ele está falando de antes, morte. Ele está falando onde era o nosso destino, morte eterna. Ele está mostrando aquilo que Ele fez por nós, nos deu vida. Amém. E amados, isso daí é algo mais precioso que existe para cada um de nós. Sim. É ou não é? Claro. É outra coisa que às vezes a gente nem pensa na vida, né? Acaba que a gente faz tudo no automático. Eu acordo pela manhã, faço a minha higienização, troco de roupa, vou trabalhar, eu vou estudar, faço isso, faço aquilo, chega à noite e vou dormir. Como se fosse só parte cotidiana. Mas a gente esquece que a gente faz tudo isso porque a gente tem vida. Que a gente tem plano de vida. Mas a vida que ele fala aqui não é simplesmente uma vida para ser vivida, uma vida que aí, né? Porque eu estou aqui acordado, faço as atividades do dia a dia. Ele está falando de uma eternidade. Ele está falando de vida espiritual. Ele está falando de esperança, de certeza daquela que a Marla te deu testemunho aqui. Amém. E quando paramos para pensar que Ele nos deu vida, nos vivificou, que eu era morto espiritualmente, condenado por causa do pecado que habita em mim, né? Já a minha direção dos meus passos era para condenação, para eternidade no inferno, sofrimento, separação de Deus, sem relacionamento nenhum com Ele. Aí de repente eu paro para pensar que Ele me deu vida. Isso é muito mais do que a vida que a gente vive diariamente, porque aqui Ele relata de uma vida eterna. E quando nós pensamos um pouco sobre vida, né, ou da onde Ele nos tirou, interessante que o texto também nos fornece algumas informações, falando sobre da onde Ele nos tirou, essa vida que Ele deu para nós.
ele diz ali na segunda parte do versículo, que nós vivíamos estando vós mortos nas vossos delitos e pecados. Então mostra que a nossa vida, na verdade, estava debaixo do domínio da morte. É da onde ele tirou nós? Debaixo do domínio da morte. O pecado fez isso em nós. E nós já sabemos que nascemos pecadores, né? Eu acho que eu não preciso começar aqui no livro de Gênesis para mostrar isso para nós. Pelo que eu entendo, pelo que eu estou vendo aqui, são pessoas que já conhecem o Evangelho, têm ouvido do Evangelho, da Palavra de Deus, e já sabem o quanto que somos pecadores e o que o pecado fez em nós. O pecado, amados, são as práticas más sob qualquer forma, intencional ou não. E o pecado é errar o alvo, entendendo a santidade de um Deus santo como Ele é. Qualquer coisa que nós fazemos que vai infringir a lei desse Deus, que vai ferir a sua santidade, isso é pecado. Isso é pecado. Tanto que a Bíblia fala que nós pecamos no pensar. Às vezes as pessoas imaginam que o pecado são aqueles graves, Você ferir os 10 mandamentos, você está pecando. Sim, mas não é só isso, A Bíblia fala que nós pecamos até mesmo nos nossos pensamentos. Agora, a grande verdade é que esse pecado tem consequência. E algumas consequências que a Bíblia nos mostra, por exemplo, lá em Isaías 59, do verso 1 e 2, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido é gravado para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem o quê? Divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Consequência do pecado. Da onde ele nos tirou? Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos, separados, estão da glória de Deus. Então a morte, ela dominava sobre nossas vidas. Por causa da consequência do pecado, a nossa posição diante de Deus era uma posição horrível. Horrível. E se alguém aqui nessa noite ainda não tem Cristo como seu Salvador, e de repente você está pensando aí, espera um pouquinho, eu ainda não estou em Cristo, eu ainda não sou salvo, então minha posição é horrível. Sim, sua posição é horrível, dominado por causa do pecado, o pecado faz separação entre você e Deus, e a consequência é terrível, é separação eterna, Então a morte dominava, e a única coisa que a gente tinha certeza, sabe o que era? Que a gente ia morrer um dia. Essa certeza a gente ainda tem, não é? Cada ser humano sabe que vai morrer um dia. Agora a diferença de um cristão verdadeiro, um cristão salvo, em Cristo Jesus, uma pessoa salva em Cristo Jesus, alguém que já colocou a sua fé no Senhor Jesus Cristo, a diferença é que ele sabe que não termina somente com a morte, porque há esperança depois. A vida eterna, e é disso que Ele nos tirou, daquela condenação, essa esperança, amados, de que a morte não domina mais sobre nós. Isso é maravilhosa, é entender que Jesus ressuscitou para mostrar que Ele nos dá vida, Ele pode dar vida, Ele ressuscitou a si mesmo, ressuscitou outros, prometeu que vai nos ressuscitar também. Então temos promessa de vida por causa de Cristo Jesus. Amém. Então olha só, vivíamos debaixo do domínio da morte. Essa informação que Paulo nos dá quando ele escreve aqui esse primeiro verso. Mas ele continua. Além disso, ele diz também que antes nós andávamos segundo o curso desse mundo. Andava segundo o curso desse mundo. Ou seja, éramos dominados pelo mundo também. Sim. Quando ele acrescenta, de acordo com o curso desse mundo, ele não quer dizer, amados, o curso desse mundo que Deus ordenou, o dia, a noite. Ele não está falando nem dos elementos como o céu, a terra, o ar e a água, Ele simplesmente está falando da depravação com a qual todos estão infectados, de modo que o pecado não é peculiar apenas a poucas pessoas, mas ao mundo inteiro. Ele está mostrando que o ser humano, sem ele, era dominado pelo mundo, e um mundo mau, um mundo caído, um mundo em pecado, que o afasta cada vez mais de Deus, que faz os homens fazerem coisas que a gente nem imagina que o ser humano poderia fazer. Nós somos induzidos, por esse mundo a praticar coisas que nós não fomos criados para praticarmos. Por que fazemos isso? Por que o ser humano faz isso? Porque ele é dominado por esse mundo. Lembra? Não um mundo perfeito quando Deus criou no início, mas um mundo que veio com toda aquela consequência do pecado. E amados, o mundo quer colocar
todos os seus seguidores dentro de um mesmo molde, um molde de engano, de imoralidade, de profanação, de egoísmo, violência, rebelião. Basta olharmos na nossa sociedade, é isso que a gente vai encontrar. E quando a gente para pensar um pouco sobre esse molde, se a gente fosse resumir ele em uma só palavra, a gente poderia dizer até o molde da depravação. E era nisso que aqueles homens, aquelas pessoas, aqueles irmãos em Efésios, haviam se sujeitado. Mas a grande verdade é que é nisso também que todos aqueles que estão sem Cristo, inclusive nós, antes de conhecer a Cristo, éramos sujeitos também. E nós não podemos nos enganar, amados. Porque a Bíblia diz o quê? O mundo jaz do maligno. Ele tem um dono. E é o maligno. E infelizmente, as pessoas que não conhecem a Cristo são dominados pelo poder desse mundo. São dominados pelo poder da morte, são dominados pelo poder desse mundo. E o que é mais triste, amado, nós temos visto também muitos cristãos que estão voltando para esse mesmo caminho. É da onde o Senhor o tirou. Muitos, infelizmente, têm voltado para esse caminho. Pouco a pouco, muitos nem têm percebido, mas têm andado para esse caminho. Deus tirou de algo horrível, como o salmista diz ali, tirou lá do lodo, do charco, colocou os pés sobre uma rocha. Mas muitos querem ainda colocar a pontinha do pé naquele lodo novamente. Isso é triste, isso é horrível. Não podemos realmente nos enganar. A Bíblia diz em Tiago 4,4 que qualquer que quiser ser amigo desse mundo caído, depravado, a Bíblia diz que ele constitui-se como um inimigo de Deus. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Temos que tomar cuidado com esse negócio de andar em cima do muro. Ou somos cristãos verdadeiros ou não somos. O que passar disso não procede de Deus, não. É arriscado, é perigoso. E é tão interessante que é por isso que é andar em cima do muro mesmo. É aquele que ainda está dividido se ele quer servir a Deus ou se ele quer servir esse mundo. Ele é de Deus, ele pertence a Deus, ele foi vivificado, ele foi tirado debaixo do domínio do mundo. Mas por causa da nossa carne, que a gente vai ver que é dominado por ela também. E somos tentados com as coisas desse mundo. Nosso coração é voltado a praticar essas coisas. Às vezes a gente quer colocar aquele pezinho no mundo ainda. Aquele pezinho no mundo. Isso é muito perigoso, muito arriscado. Onde ele nos tirou? Vivíamos debaixo do domínio da morte, dominado pelo mundo, mas ele diz também, dominado por Satanás. Olha só, quem dominava nossas vidas. Ele diz no texto, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência, Então aqui a Bíblia está relatando, está mostrando para nós que o ser humano, ele é conduzido a estar dentro da vontade de Satanás. Difícil ouvir isso, Peraí, você está dizendo para fazer a vontade do diabo? É isso mesmo. E às vezes a gente ainda faz. Tudo que é pecado é de Deus, E às vezes a gente ainda faz. Mas nós não precisamos estar mais dominados por ele. Amém. Houve uma época que tínhamos escolha, mas não sabíamos. Mas agora nós sabemos. Amém. Não estamos mais debaixo do domínio dele. Amém. Ele não tem poder mais nenhum sobre cada um de vocês que já aceitaram a Cristo como Salvador. O domínio não está mais sobre nós. Amém. Mas a grande verdade é que um dia nós estivemos debaixo do seu domínio. O ser humano era conduzido a obedecer ao Deus desse século. E amados, e quando a gente olha isso, dá para entender, porque quando a gente vê notícias no jornal, a gente vê coisas tão horríveis, Pais matando filhos, filhos matando pai, avós matando netos, netos matando avós, E eu falo das coisas bárbaras, mas entre as coisas mais simples a gente vê o Satanás ali com a mãozinha dele, induzindo, conduzindo para que coisas aconteçam dessa natureza. Por quê? Porque o mundo jaz dele. E aqueles que não são de Cristo estão debaixo do domínio dele. Mas nós não mais. Por quê? Essa boa notícia. Amém. Não estamos mais debaixo do domínio de Satanás. Amém. Ele não é mais nada para nós. Ele não nos manda mais. João 8,44 diz, isso confirma, Jesus ali, interessante, Jesus até falando para homens religiosos, falando que o texto diz, mas vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque
porque é mentiroso e pai da mentira. Nós não estamos mais debaixo do domínio desse ser, de maneira alguma. Agora o nosso domínio, o nosso comandante, ele é outro, e é um bem melhor, e é um eficaz, e é um que é santo, e é um que nos ama de verdade, e ele é Jesus Cristo, e não mais Satanás. Jesus fez isso por nós. Então, domínio da morte ele nos tirou, né? Domínio do mundo, de Satanás. Inclusive a Bíblia diz também que éramos dominados pela carne. O verso 3 aqui do texto de Efésios diz isso, né? Entre os quais todos nós também antes andávamos. Interessante que Paulo ele se coloca aqui, né? Ele fala, antes nós andávamos, ele inclui aqui, né? Nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então éramos dominados pela carne. Éramos vencidos pelo desejo da carne. Fazia a vontade da carne, tínhamos prazer nisso e muitas vezes nem víamos que estávamos errados, que estávamos enganados, que havia consequência em tudo aquilo que nós fazíamos. A Bíblia fala um pouco sobre fazer a vontade da carne. Inclusive, né, lá em Gálatas 5,19, mostra como que as obras da carne são manifestas. E o texto diz, né, através da imoralidade sexual, da impureza, da libertinagem, da idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Tudo isso é a maneira que a carne se manifesta. E entender, amados, que esses pecados citados aqui, hoje ele não deve mais dominar a nossa vida. Amém. Não deve mais dominar o nosso coração. Eu sei que nós temos as nossas fraquezas. O nosso coração, a Bíblia já diz que é enganoso, né? E nos induz a pecar. Nossa carne é forte, inclusive o próprio Gálatas trabalha um pouco sobre isso, ensinando que nós temos que alimentar o espírito e andar em espírito para vencer, né, as concupiscências da carne, os desejos da carne. Mas nós não somos mais dominados por ela, não. Tem esperança para nós. Amém. Eu tenho certeza, amados, que quando a gente avalia o nosso coração, se você fazer isso nesse momento, não vai demorar muito para você reconhecer aquele desejo da carne, que talvez está até citado nessa lista aqui, que é uma luta interna sua, talvez de anos. E uma boa notícia para nós é o que? Eu não preciso viver debaixo desse domínio, não. Eu tenho como lutar contra ela. Amém. Eu posso vencer essas lutas e dificuldades que eu tenho de fazer a vontade da minha carne, seja ela qual for, pecados imorais ou não, algo que às vezes nos escraviza. Nós não vivemos mais debaixo do domínio dessa carne. Cristo nos tirou dessa posição. Amém. Ele nos tirou. Isso é uma boa notícia. Interessante, né? Como disse o próprio apóstolo Paulo, dizem aos quais todos nós antes também andávamos. Ele se inclui aqui. A gente nunca pode imaginar, amados, que nós somos santarrão, que nós somos santos demais, que não vamos errar. Às vezes nós temos essa mania, né, esse orgulho crente, né, de julgar o pecado das pessoas, imaginando que nós nunca vamos praticar aquilo. É engano realmente, sabe por quê? É só a gente se afastar do Senhor, é só tirarmos os olhos do Senhor, você vai ver que você pode praticar as mesmas coisas que qualquer pessoa no mundo lá fora faz. Por quê? Porque a sua carne é induzida ao pecado. Eu me lembro uma vez, anos atrás, não era nem salvo, era criança ainda, e o pastor Milton falando sobre isso, e ele fez um comentário. Ele falou assim, o crente que tira os olhos do Senhor, ele pode fazer coisas que ele imaginava que não queria fazer. Me lembro dele falar algo sobre isso. Passou alguns anos, eu me converti depois, e depois vi um exemplo disso na família. Né? Eu posso dizer, ela não está aqui, a maioria não conhece, é minha própria mãe. Eu cheguei a ter notícia, ouvi, né, a respeito da minha mãe, que um dia já foi um crente firme, já trabalhou, teve liderança de jovens, jovens na igreja, na sua juventude. Desde criança nos levou na igreja, depois afastou do caminho do Senhor. Da minha mãe ficar embriagada numa calçada. Minha mãe fumando, depois de 50 anos de idade. Dá para ter ideia do negócio desse? Uma senhora viúva embriagada na rua. Nunca imaginei isso. Ela também não. Mas tira os olhos do Senhor para ver se você também não vai parar na sarjeta. Agora a boa notícia qual que é?
nós não somos dominados mais pela carne. Amém. De maneira alguma. Nós temos um libertador, e o nome dele é Jesus Cristo, aquele que nos salvou. Isso é boa notícia, isso tem que animar o nosso coração, isso nos anima, nos exorta a lutar contra isso, lutar contra esses desejos, não apenas para fazer a vontade dele, embora fazer a vontade de Deus já seria o suficiente, mas é até mesmo pelo nosso próprio bem-estar, porque fazer a vontade de Deus pode ser difícil, sim, é difícil, mas amados, a consequência de quem faz a vontade de Deus é bênção, é algo maravilhoso. Tem gente que pensa, né, mas no mundo eu encontro alegria, encontro prazer em bebida, em sexo e não sei tantas outras coisas que o mundo oferece. É verdade, você encontra prazer, mas a consequência é terrível. Agora a consequência daquele que faz a vontade de Deus é bênção, é vida, é saúde, é paz, é alegria. E a boa notícia é, não estamos dominados mais pela carne. Paulo, ele mostra isso. Ele ensina isso aqui nesse texto, com o propósito de edificar a sua igreja, com o propósito de animar os nossos corações, de trazer a união. Ele começa a dar essas informações. E, amados, depois dele falar sobre isso, da onde ele nos tirou, Paulo começa a falar um pouquinho agora sobre onde estamos agora. Ele começa a mostrar o outro lado. E é algo que é maravilhoso, é uma notícia diferente, comparada àqueles que não conhecem a Cristo, ou quando não conhecíamos a Cristo. Ele começa a mostrar onde que está nessa posição, mas no versículo 4 ele inicia falando assim, mas Deus. E rapaz, essa expressão aqui, essa informação é fundamental para começar. Essa expressão ela é tão maravilhosa porque essas duas palavras formam uma transição mais significante de toda a literatura bíblica. Porque ele começa a mostrar o quê? Que uma mudança aconteceu. Amém. Ele fala, mas Deus. E além de mostrar que uma mudança aconteceu ali, ele mostra também que é o autor dessa mudança, o autor dessa transformação. Ele começa a mostrar que Deus então entrou em cena. E é algo, amados, que somente ele podia fazer. Nós, por mim mesmo, a gente pode até lutar. Nós, por mim mesmo, talvez eu possa dizer, não, eu não vou fazer mais essa vontade da minha carne. Mas por mim eu não vou conseguir. Por mim eu não vou conseguir sair debaixo do domínio de Satanás. Por mim mesmo eu nunca vou ser vivificado, por exemplo, sair de debaixo do domínio da morte. É o Senhor que tem que entrar em cena, porque se o Senhor não entrar em cena, não há esperança para nós. Mas Ele entrou, porque a Bíblia diz, mas Deus, que é riquíssimo em sua misericórdia, a Bíblia diz, amém. Ele entrou em cena, Ele fez toda a diferença. No versículo 1 mostra que a gente estava debaixo do domínio da morte, mas agora aqui nesse versículo 4, ele mostra que nós estamos debaixo da misericórdia de Deus. E isso é maravilhoso. Ele diz, né, que ele é rico em misericórdia, e esse é um dos atributos de Deus, a sua misericórdia. A misericórdia, amados, é o fato de Deus não nos tratar como nós merecíamos, como pecadores. Salmo 103:10 diz assim, não nos tratou segundo os nossos pecados, mas, aliás, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Graças a Deus, amém. Imagina se Deus nos tratasse conforme os nossos pecados e retribuísse conforme as nossas iniquidades, continuaríamos perdidos. É por isso que estávamos indo para o inferno, porque o que nós merecíamos é o inferno, é a condenação. Deus não nos criou para sermos pecadores, Deus nos criou para a sua glória, né? Mas Ele entrou em cena, Ele é riquíssimo em misericórdia, Ele perdoa os nossos pecados, Ele nos tira debaixo do domínio da morte, agora coloca debaixo da sua misericórdia, debaixo da misericórdia dEle. Vemos aqui a intervenção de Deus na nossa situação de mortos e condenados, e dado também, como a Bíblia diz, né, o seu grande amor, que Ele nos amou. Nós estamos debaixo desse amor de Deus. E irmãos, eu acho que quem mais conhece sobre amor é o cristão autêntico, é o cristão verdadeiro, e não pelo nosso exemplo. Eu sei que o nosso exemplo como crentes já é algo que o mundo até admira. Poxa, como é que vocês se amam? Como é que um cuida do outro desse jeito? Passamos por momentos difíceis na nossa vida em relação à saúde da minha esposa. E realmente a igreja mostra muito amor. É gostoso ver como nós não estamos sós. Aliás, o crente nunca está sozinho, né? Porque o Senhor falou que está com ele todos os dias, né? Mas o amor entre nós já é algo admirável. Mas não é por isso que a gente sabe o que é o amor. A gente sabe o que é o amor, sabe por quê?
Porque a gente reconhece a fonte desse amor. A gente reconhece o que é o amor verdadeiro. O amor verdadeiro, o maior exemplo disso é o pai entregando seu filho para morrer naquela cruz do Calvário, mesmo ele sendo santo e perfeito, não merecendo morrer, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Quem peca, recebe como pagamento morte. Quem não peca, não deveria receber morte. E aquele que nunca pecou, morreu. Por quê? Porque nos amou. O Pai amou, o Filho amou, entregou sua própria vida para morrer por nós. A gente conhecendo essa verdade de amor e tirando, o exemplo de pai entregando seu filho, e para quem é pai, até quem nem é pai sabe como é que é. O pai nunca daria a vida do seu próprio filho por outra pessoa, nem por ele mesmo. Um pai verdadeiro faria o quê? Não, se eu tiver que morrer pelo meu filho, eu morro. Mas entregar meu filho para morrer por pessoas ruins, por pessoas más, por pessoas como esses aí, dominados pela morte, dominados por Satanás, dominados pela carne, fazendo coisas horríveis como fazem, eu vou entregar meu filho para morrer por esses? Nunca. Mas por amor o Pai fez. A gente sabe o que é amor. Estamos debaixo desse amor. E até o mundo ouve, muitos ouvem, mas ainda não conseguem compreender esse tão grande amor, porque quando compreende, se converte. A verdade é, quando alguém compreende o tamanho do amor de Deus, ele se converte. Se não se converter, é porque não compreendeu ainda. É porque não compreendeu ainda. Então esse amor, amados, ele é grande. Não somos merecedores, não somos dignos, mas estamos debaixo desse grande amor, E o exemplo, o texto bíblico aí é João 3,16, que nem preciso citar. Além disso também, olhando o outro lado aí onde ele nos colocou, Deus também nos deu vida juntamente com Cristo. O verso 4, 5 e 6, o texto diz: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Estava morto, agora vivo. Olha só, amados, é como receber uma notícia ruim. Imagina de repente, a gente consegue imaginar bem o que é isso, querida? E outros também. De repente você está no hospital e sai o resultado do exame e o médico diz para você: sinto muito, não tem muito o que fazer, tem pouco tempo de vida, mas vamos marcar uma consulta para a semana que vem. Aí chega na próxima semana, você vai até abatido, não pode falar, vou morrer amanhã. Ele diz: não, ao contrário, tem cura, encontramos cura, você não vai morrer mais. Imagina, a pessoa pula dessa altura, não é? Mas é exatamente isso que aconteceu conosco. Estávamos mortos sem esperança, mas Cristo veio, entregou a sua vida, morreu naquela cruz, foi anunciado o Evangelho para nós, nós cremos, confiamos nesse amor, e agora é vida. Amém. E vida eterna. Amém. A morte não tem mais poder. Amém. Somos vivificados. Amém. Temos a esperança do quê? De ressuscitar. Porque a Bíblia diz que Ele ressuscitou e nós ressuscitaremos também. A Bíblia diz que nos ressuscitou juntamente com Ele. Em 1 Coríntios 6,14 a Bíblia diz: ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará nós pelo seu amor. Amém. Olha só, que maravilha, Que boa notícia. Você quer ver uma diferença de um cristão e um não cristão? Como que a fé faz diferença na vida e deve fazer isso nas nossas vidas mesmo? A esperança de vida eterna. Eu sei que a morte vai chegar. Eu sei que em qualquer momento eu vou fechar esses olhos aqui na terra, ou Cristo vai voltar, e eu vou para o céu, mas a morte vai vir. Mas eu não preciso temer mais isso. Eu posso não desejar, posso não querer, mas eu não preciso temer. Você vai num velório de um cristão, um velório de um não cristão, você vê a diferença. Uma pessoa que não tinha esperança, há o quê? Desespero. Desespero. Você vai num velório de um cristão, o que tem lá? Tem dor. Tem sofrimento, tem choro, mas tem esperança, porque não precisa mais desesperar, não precisa mais desespero, porque nós temos a certeza de que ressuscitaremos e estaremos com Ele para sempre, como nos foi prometido. Todos os benefícios da obra de Cristo agora são desfrutados por nós, por causa dessa ligação que temos com Ele. E amados, depois tem aí o versículo 8, 9 e 10, eu vou lendo, o texto diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé,
Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados por Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então mostra que tudo isso ainda é de graça. É de graça. Ele é muito claro o texto para mostrar que não é obra, não tem como pagar isso que Deus fez por nós. Não é algo que a gente tem que pagar para o Senhor, não é algo que eu tenho que fazer para ter isso, não. É graça de Deus, é outro atributo dele. É outro atributo, só graça derramado. É como ganhar um presente, né? Deixa a dica aí, eu gosto de deixar a dica que às vezes cola, pastor. Estava em Vitória da Conquista, na igreja Batista Bíblica, lá falou, eu gosto de cocada. No outro dia encheu de cocada lá em casa, da casa que eu estava hospedado. Rapaz, acho que eu tive cocada para mais de um mês, né? Então fica a dica, dia 12 é meu aniversário. É dia de ganhar presente, né, querida? Dia de ganhar presente. Teve um aniversário meu que a Marlete falou assim, André, dá dinheiro para mim no shopping? Esse meu aniversário no domingo, isso foi no sábado. Eu falei, opa, vai vir presente bom. Tem 300 conto na mão da mulher. Ela me veio com uma camisa de 40. Eu falei, cadê o resto dos presentes, né? Não, comprei coisa para as meninas. Então tá bom, né? Mas no aniversário, seu aniversário, o que acontece? Você ganha presente. Aí o que você faz? Você agradece. Você pergunta quanto que a pessoa pagou? Você pergunta, peraí, quanto que eu tenho que te dar, né? Como é que é isso daí? O que eu tenho que te dar em troca? Não, você entende que é presente, que é de graça. Salvação. É a mesma coisa, de uma maneira bem simples para todos entenderem. É graça de Deus. Amém. Eu agradeço, mas nem preciso, porque não é por gratidão que ele fez, é por amor. Ele não quer reconhecimento de gratidão, ele quer amor. Ele quer servidão, ele quer fidelidade, isso ele espera de nós. Mas não foi por isso que ele nos salvou, porque ele saberia que muitas vezes a gente não ia ser fiel, muitas vezes a gente não ia ser grato, que muitas vezes a gente ia pisar na bola e muito ainda, então não foi por isso que ele nos salvou. Por isso que é graça, ele não espera nem gratidão de nós. Aliás, ele não requer gratidão, esperar, ele não requer gratidão de nós. Ele não requer nada em troca, por isso que o texto diz, não é pelas obras, porque não são obras suas. São obras dele. O sangue perfeito derramado na cruz do Calvário, espargido, para trazer salvação, perdão, libertação e assim por diante, né? Então o texto começa a nos falar, amados. Ele vai nos animando, vai encorajando e mostrar que não é por mim, que não é o que eu devo fazer, mas simplesmente por amor dele, graça dele, misericórdia dele. Amém. Né? Então, indo já para o final, para não gastar mais tempo dos irmãos aí, que eu acho que todo mundo quer ir embora para casa, né? Quando Paulo escreveu essa carta para encorajar, eu fico imaginando aqueles irmãos na época, lá em Éfeso, com pouco que tinham, estavam começando a receber das escrituras ainda, ouvir, entender, compreender essas verdades, como encorajou o coração daqueles irmãos. Mas não é para ser diferente hoje. Eu disse no início, a gente lê a Bíblia, às vezes passa os olhos, lê, talvez já leu dezenas de vezes esse texto bíblico aqui. Mas quando a gente reflete nessas verdades, isso deve animar o nosso coração. Isso deve nos encorajar. Isso deve também, amados, nos exortar a entender, pera um pouquinho, eu não estou mais debaixo do domínio de Satanás. Então por que muitas vezes faço a vontade dele? Eu não estou mais debaixo do domínio da carne, mas por que muitas vezes faço a vontade da carne? Né? Eu posso vencer, eu posso lutar contra, confiando no Senhor, que me tirou debaixo de tudo isso daí, e me deu vida, me deu esperança, me deu certeza, me falou que eu vou ressuscitar um dia. Amém. Eu tenho, né? Tem tantas promessas aqui, amados, que se a gente for detalhar cada uma delas, a gente vai ficar aqui a noite toda, não é? Tem tantas promessas de Deus para nós aqui, então a nossa posição ao lado do Senhor é uma posição abençoada. É algo que deve animar, encorajar o nosso coração, continuar servindo ao Senhor, não parar, não desistir, não desanimar, mas olhar para Ele e falar, Senhor, no Senhor eu consigo, porque o Senhor já me deu vitória de tudo aquilo que eu tinha dificuldade, eu não tenho mais desculpas, basta eu confiar no Senhor, fazer a minha parte, buscando força no Senhor, buscando sabedoria no Senhor, buscando tudo que eu preciso no Senhor, porque tem hora que a gente nem sabe como que a gente faz, mas a gente dobra o nosso joelho no chão e fala, Senhor, eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe, me mostra, me ensina. Amém. Ele é um Deus que morreu, mas ressuscitou e está vivo, e relaciona com cada um de nós, o seu Espírito habita em nós, e relaciona com cada um de nós, então não temos desculpas, irmãos, somos fracos, isso sim, podemos cair,
E por isso que a misericórdia dele ensina a gente, porque a gente também tem que ter misericórdia de outros, né? E amados, podemos confiar nele. E podemos ser ajudados por ele. E ser levantados por Deus. Que o Senhor nos ajude. Não viemos desanimar, não. Tem tanta coisa pela frente ainda, não é? Tem tantos planos ainda pela frente. Olhando para a nossa igreja serrana, né? Olhando para essa igreja, a outra, né? Eu não sei, eu não gosto da ideia de falar primeira e segunda, mas talvez é o jeito de expressar, né? Mas a igreja de Serrana, lá no bairro, como é que chama lá? Bela Vista, né? Bela Vista? Boa Vista. E aqui, né? A igreja de Serrana, tanto tem que expandir, né? Missões como que a igreja tem feito, temos tanto que fazer ainda. E eu sei que às vezes passamos por desânimo, mas olhando essas verdades da palavra de Deus nos encoraja, nos anima a prosseguir, manter firme. Sei que a gente tem tanta preocupação no dia a dia, tanta luta que a gente enfrenta, irmãos, que isso é de partir o coração, é difícil às vezes viver nesse mundo, né, pelas coisas que enfrentamos, mas quando nós olhamos para as verdades de Deus aqui, ela encoraja o nosso coração. Pera um pouquinho, minha vida não está destinada só para essa vida aqui na terra, não. Amém. Tem muita coisa melhor aqui ainda prometida pelo Senhor, mas mais ainda na eternidade. Amém. Então isso é para animar, encorajar o nosso coração a permanecermos firmes no Senhor. Que Deus nos ajude, nos abençoe e com a sua palavra esteja cada dia nos encorajando e nos animando para servi-lo de todo o coração. Deus abençoe, vamos orar e depois o pastor Alexandre, depois vem então. Pai, obrigado a Deus por esse tempo, por esses irmãos, obrigado pela sua palavra, Pai, que me encoraja, ela me anima, Deus, e mostrar que no Senhor, ó Pai, eu não estou debaixo do domínio de nada disso mais, ó Pai, mas eu estou debaixo da tua graça, da tua misericórdia. Às vezes eu não acho graça e misericórdia nas pessoas, mas no Senhor eu encontro, e isso me anima, Pai. Isso me faz olhar que vale a pena, Deus, pelo Senhor principalmente. E Deus, ajude cada um aqui nessa noite. O Senhor sabe como aplicar a sua palavra em cada coração, conforme cada necessidade. E eu peço a Deus que o seu Santo Espírito tenha liberdade de falar nessas vidas, nesses corações, animá-los, encorajá-los, a Deus, a continuar, a servir ao Senhor. Se tiver desanimado, Deus, mas que venha animar e continuar servindo ao Senhor, Pai, porque vale a pena. No Senhor nós encontramos tudo que é necessário para vivermos uma vida que te agrada. Antes eram dominados por Satanás, pela carne, por esse mundo, não tínhamos muita coisa que fazer. Mas, ó Pai, o Senhor nos tirou de lá. O Senhor nos deu uma nova vida, uma nova esperança, um novo modo de viver. E encoraja-nos, ó Deus, a viver essa vida que o Senhor espera de cada um de nós. Obrigado por tudo. Eu oro em nome de Jesus. Amém.